Então, pessoal, vamos dar início a mais uma reunião magna, né? No nosso 38º ano. É a reunião de número 1558. E hoje nós vamos contar com a presença ilustre do Dr. Braulio Pina, que é ritmologista do grupo Ritmocor, é especialista em cardiologia pela SPC, tem título em estimulação cardíaca pela ABEC e pelo DECA, é secretário do DECA, e ele é coordenador do ambulatório de arritmias em pediatria e em cardiopatia congênita da Santa Casa da Bahia. Então ele vai falar sobre um tema bem interessante, que é arritmias em pediatria. O que o cardiologista precisa saber? E nós solicitamos para a doutora Camila Andrade fazer a coordenação dessa reunião, né? Porque nada mais do que a nossa cardiopediatra para coordenar. E eu queria registrar aqui a presença de vários cardiopediatras. Estou vendo aqui em nome de minha professora, a doutora Geodete Batista. Eu queria saudar todos os demais colegas que estão aqui presentes. Geodete, sempre bem-vinda à nossa reunião, viu? Obrigada, Souza, mas eu não fui sua professora. Faz favor. Olha, na verdade, eu estou no carro, mas eu estou ouvindo. Eita, mostra que você está com ouvido muito bom. Mas eu já estou tentando, mas eu brinco sempre com o Geodete, que é uma pessoa querida. Obrigada. Ultra preparada. Oh, meu Deus! Não, isso é verdade. Sempre eu aprendi muito com você. Obrigada, Souza. Eu tenho uma grande gratidão à Bahia, principalmente à doutora Ângela Ribeiro, que foi minha mestra, né? Isso. Então, nos anos 80. Então, eu quero dar as boas-vindas ao colega e dizer que ele é bem-vindo, todo baiano é bem-vindo aqui. Perfeito. E que realmente o tema foi excelente. Eu já parabenizei Souza outra vez. Exatamente, tá? Verdade. O tema, assim, muito oportuno. Não só para nós cardiopediatras, mas todos os cardiologistas. É verdade, porque geralmente a arritmia todo mundo já fica com medo. E o detalhe eu preciso saber, eu achei bem interessante mesmo, sem dúvida nenhuma. E outra coisa, Souza, eu tenho a minha impressão pessoal, que eu acho que os colegas comuns, é que cada vez mais a gente tem tido casos de arritmia em crianças no consultório, no ambulatório, por diversas causas, né? Inclusive o autismo, enfim. Isso. Tem se tornado uma prática muito comum para nós lidar com isso, viu? Então, ótimo tema. E seja bem-vindo, viu, Carlos? Olha, a tela é sua aí, pode compartilhar. Vou sair. Ok, muito obrigado aí pelas palavras, sempre agradecendo. Está dando alguma microfonia? Vocês estão ouvindo aí? Está dando para ouvir bem. Não está dando microfonia, que eu estou tendo uma recepção aqui, achei que fosse no sistema. Bem, muito obrigado aí pelo convite ao meu amigo Souza e também, em nome dos cardiopediatras aí presentes, gostaria de agradecer aí a confiança aí na palestra. A doutora Ângela Ribeiro também foi minha professora, como residente de cardiologia, inclusive eu pensei na época em fazer cardiopatia congênita por conta dela. Mas depois disso vejo aqui meu amigo Alexandre também, que está presente aqui na nossa aula. Muito obrigado pela assistência aí. E a doutora Ângela Ribeiro realmente quase me convenceu a fazer cardiopatia congênita, mas terminei indo para o lado da arritmia cardíaca. Pronto, estão me vendo direito. Bem, a nossa reunião hoje seria sobre arritmias em pediatria, que o cardiologista precisa saber, porque nós vemos muitos cardiologistas que não têm absolutamente nenhuma noção, muitas vezes, de como, pelo menos, dar uma orientação para o paciente pediátrico. E um paciente pediátrico, muitas vezes, é um amigo que chega, pode ser também até mesmo no consultório, chega um adolescente, o adolescente não quer mais ir no pediatra, então ele termina indo para um cardiologista e muitas vezes nós ficamos, pacientes mais jovens, 13, 12, 13, 14 anos, às vezes se tem um pouquinho de dúvida em como conduzir aquela arritmia. Será que eu não vou conseguir passar aqui o tema? Acho que eu não vou conseguir. Quem conseguia pelo mouse que tem que ser aqui. Perdão.
Está indo pelo teclado. Então, primeiro nós temos que saber o que é uma infância, o que é adolescência, infância, criança e adolescência. Nós temos, então, a infância do 0 até por volta dos 10 anos de idade. A partir dos 12 anos, nós vamos ter a adolescência, isso até os 19 anos de idade. Uma coisa que é muito importante nós introduzirmos é que nós temos um estágio pré-natal, que vai da concepção ao nascimento. A partir daí, nós já temos arritmias no conceito. Vemos, então, todas as fases da infância e vamos chegar na adolescência. Quanto às arritmias mais frequentes na infância... Está tendo um barulho aí, um vento. Barulho? Provavelmente. Só um minutinho, deve ser a janela aqui, 2 segundos. É como se fosse algum vento. Melhorou? Melhorou. Pronto, ok. Perdão. Então, quais seriam as arritmias mais frequentes na infância? Vejam, nós temos arritmias semelhantes às arritmias que nós temos em adulto. Só que, quanto mais jovens, algumas arritmias não vão aparecer. Só vão aparecer a partir da adolescência, como nós vamos ver ao decorrer da sessão. Nas fases mais precoces, nós temos arritmias atriais, nós temos as arritmias por via acessória, temos o flutter atrial também muito frequente, inclusive desde o período pré-natal. As taquicardias supraventriculares, nós vamos ter, como eu disse, as taquicardias atriais, elas podem ser focais ou multifocais nessa fase. Nós podemos ter o flutter atrial também. Vamos ter as taquicardias por reentrada nas vias acessórias. Quanto às taquicardias juncionais, seja ela inclusive a taquicardia juncional ectópica ou juncional automática, o JET, vai ser muito mais vista em UTI pediátrica, isso muito mais em pós-operatório de cirurgia cardíaca de pacientes de congênito. O diagnóstico diferencial entre QRS largo e QRS estreito é muito pouco utilizado nessa fase de vida. Isso porque a grande maioria das arritmias, elas são de QRS estreito, e se por acaso forem largas, elas provavelmente serão arritmias ventriculares. Quanto ao período fetal, quando nós vamos pensar em um diagnóstico de arritmia no período fetal, nós temos que dar muito mais atenção aí se ela é bradicárdica ou se ela é taquicárdica. Por quê? Porque nessa fase, o diagnóstico é dado pelo ecocardiograma fetal. Então, nós vamos ver a relação também atrioventricular 1:1, maior que 1:1, ou menor que 1:1, aí a relação átrio-ventrículo. Porque no ecocardiograma, como nós vemos, aqui nós vemos alguns diagnósticos de arritmias atriais, e nós vemos aqui, por exemplo, o flutter atrial, que é muito comum, nós vemos dois átrios para um ventrículo. Então, esse diagnóstico é praticamente dado dessa forma, nós não temos como fazer um eletrocardiograma do feto. Quando nós diagnosticamos uma arritmia ainda no período fetal, nós vemos, por exemplo, a taquicardia atrial, que ela é muito frequente. Se nós encontramos uma taquicardia atrial no período fetal, a maior problema, o maior cuidado que nós devemos ter é a hidropsia. Se por acaso esse feto apresentar qualquer sinal de hidropsia, deve ser observado com cuidado e até indicar a interrupção da gestação. Quando esse paciente nasce com taquicardia atrial ou apresenta taquicardia atrial já nos primeiros 3 dias de vida na UTI neonatal, ela é uma entidade de urgência, ela tem que ser tratada o mais breve possível. Por quê? Porque ela pode levar a uma taquicardiomiopatia. Inclusive, existe na literatura norte-americana um termo que, quando traduzido ao pé da letra, é a taquicardia atrial maligna. Então, nós devemos fazer o quê? Não adianta fazer cardioversão porque ela é automática. Então, nós temos que fazer o controle da frequência cardíaca. Normalmente, nós usamos a amiodarona, podemos associar o digital e, eventualmente, o beta-bloqueador. O beta-bloqueador aqui já é um pouco mais... deve ser usado com um pouco mais de cuidado, porque muitas vezes, por mais de 24 horas, 48 horas com taquicardia atrial, esse paciente já pode ter algum limite no funcionamento miocárdico, e isso aí pode levar a uma descompensação de uma insuficiência cardíaca. Então, nós optamos normalmente por amiodarona e digital.
Esse controle, normalmente, nós conseguimos fazer com drogas, tranquilamente, e após esse período, após a alta, já com a frequência controlada, muitas vezes reverte para ritmo sinusal. Mas nós devemos deixar a amiodarona pelo menos até o 3º mês de vida, quando essas arritmias atriais, que são muito frequentes, inclusive a mais frequente nesse período, elas vão desaparecer. Então, nós vamos fazer uma transição para beta-bloqueador por nível do 3º mês, e ao 6º mês nós podemos até suspender as drogas. Vamos controlar, claro, com Holter no 3º mês, Holter no 6º mês. Um cuidado grande que se deve fazer nesse período é o uso da amiodarona, porque ela pode desencadear um quadro como o hipotireoidismo congênito. Então, nós devemos fazer dosagem de hormônio tiroidiano pelo menos mensalmente até o 3º mês, quando usamos a amiodarona. E a partir daí, ficamos com mais tranquilidade com o beta-bloqueador. Quando nós temos um flutter atrial, nesse paciente neonato, também devemos, no período fetal, observar a hidropsia, interrupção da gestação, segue da mesma forma a observação. Porém, na UTI neonatal, quando ele nasce com o flutter atrial ou tem o flutter atrial na UTI, nós devemos fazer cardioversão elétrica e, caso não consiga imediatamente com a cardioversão elétrica, devemos fazer o controle de frequência cardíaca com a amiodarona digital. Uma vez feita a cardioversão elétrica, se nós revertemos esse flutter atrial, ele tem um baixo índice de recidiva. Então, a gente pode ficar somente monitorando. Caso haja recidiva, aí sim nós introduziremos a amiodarona e seguiremos o mesmo tratamento da taquicardia atrial. No caso, outro caso que é muito frequente também, já aparecer nos primeiros dias de vida, é a taquicardia atrioventricular mediada por vias acessórias, a síndrome de Wolff-Parkinson-White. E, neste caso, ela sendo muito frequente no período neonatal, a reversão vai ser com manobra vagais, adenosina e cardioversão elétrica. Ela tem uma distribuição bimodal que nós vamos explicar posteriormente como é que se processa essa distribuição bimodal. O que se sabe é que se ela persiste após os 2 anos de idade, aí sim, nós vamos manter o que já vinha em uso. Droga beta-bloqueadora, que é a que nós preferimos nessa faixa etária, isso porque, apesar de ser uma droga que ela é lipossolúvel, ela não tem na criança os mesmos efeitos colaterais que nós vemos nos adultos. Impregnação do sistema nervoso central, sonolência, apenas pesadelos, alterações até meio psicológicas aí no caso. Mas, então, nas crianças nós usamos com muita segurança. Então, nessa faixa etária, eu prefiro o beta-bloqueador. A propafenona é uma droga que pode ser utilizada. Normalmente, eu utilizo um pouco mais tarde, e no caso de falência do beta-bloqueador, eu já vou utilizar aí por volta do 5º, 7º ano de vida. A gente já começa a introduzir a propafenona. Mas, na grande maioria das vezes, nós mantemos o beta-bloqueador até que seja feita a ablação, que vai ser realizada com o paciente com 15 quilos ou após os 7 anos. Isso porque nós utilizamos material para adulto. Nós não devemos fazer ablação em crianças mais jovens. Então, a gente vai segurando aí com beta-bloqueador e sempre a gente consegue manter até por volta dos 7. Normalmente, nós esperamos até os 8 anos de idade e aí nós vamos fazer com muito mais segurança. A menos que seja muito sintomático, fazemos um pouco antes, assim que passe o limite. Nós temos uma taquicardia mediada pelas vias acessórias, que é a taquicardia de Comel. A taquicardia de Comel, ela é uma taquicardia que é semelhante à taquicardia por entrada nas vias acessórias, convencional da síndrome de Wolff-Parkinson-White, porém, ela não tem pré-excitação no eletrocardiograma de base. E mais, ela é uma taquicardia de RP longo. Então, é uma das 3 taquicardias de RP longo que nós temos, que é a taquicardia de Comel, taquicardias atriais e taquicardia por entrada nodal do tipo incomum. Aqui no caso, se nós temos uma taquicardia de Comel, ela é determinada por uma via acessória que tem condução somente de átrio para ventrículo, por isso ela não tem prestação. E ela tem uma característica que é o fator decremental. Então, é uma via retrógrada de condução decremental. Sendo essa condução decremental, ela se assemelha à função que tem no AV de decrementação do estímulo, ou da condução do estímulo, melhor dizendo. Com isso, é como se nós tivéssemos 2 nós AVs, um que desce pelo nó AV e uma função decremental que sobe. E com isso dá uma taquicardia
incessante, que mesmo em uso de adenosina, nós vamos ter a reversão momentânea, mas logo depois ela volta a persistir. Então, nesse caso, ela não vai responder à adenosina, como foi visto, não devemos fazer cardioversão elétrica, porque não vai reverter, nós devemos fazer o controle de frequência. Mais uma vez, utilizar aquelas mesmas medicações, nós vamos agir basicamente no nó, e a mildaronina age na via acessória também. Então, é uma boa droga para esse caso. E com isso, nós conseguimos frear a frequência imediatamente e até se manter em ritmo sinusal durante algum tempo. Porém, em alguns casos, nós não conseguimos frear a frequência mesmo com medicação. Então, é uma das poucas indicações que nós temos de ablação feita de emergência. Então, essa ablação vai ser feita de emergência e nós vamos ter que realizar essa ablação no recém-nascido com um material de adulto, aonde nós vamos introduzir um catéter somente por via femoral, pela veia femoral, e aí nós vamos procurar essa via e fazer a ablação. Essa experiência nós temos somente com um caso que nós precisamos fazer. É muito raro necessidade. Talvez em centros maiores de pediatria de referência seja mais fácil o encontro, como no Paraná nós temos a doutora Lânia, que é de um grande centro lá do Hospital Príncipe. Nós temos que fazer ainda algumas considerações, como eu falei anteriores, sobre as vias acessórias, que já vêm desde o período do nascimento. Ela tem uma incidência razoável e tem uma distribuição bimodal, primeiro, segundo ano de vida e a infância. Dentro do... o que nós temos é a via acessória, que vai passar pela junção atrioventricular, ela vai passar por fora da junção atrioventricular, do nó AV, e com isso ela passa rapidamente, pré-excita o ventrículo, depois é que vem a passagem pelas vias normais. Isso vai determinar aqui a formação da onda delta, veja que átrio fica junto com o ventrículo, e vai haver a formação da onda delta com posterior despolarização normal pelo nó atrioventricular do restante, nos últimos vetores de despolarização do ventrículo. E por que ela tem uma distribuição bimodal? Ela é uma desordem congênita, ela tem uma conexão atrioventricular acessória. Ela é um tecido residual após a segmentação do tubo cardíaco nas camas atriais e ventriculares. Ou seja, se formam os anéis, se formam as válvulas e ainda sobra conexão de tecido muscular entre átrio e ventrículo. E é por isso que, até o segundo ano de vida, essa conexão pode desaparecer porque vai fibrosar esse anel. Então, nós poderemos ter esse desaparecimento e assim termos um quadro desaparecido aqui, se é que se pode dizer assim, e a paciente nunca mais vai ter nenhuma arritmia por esse motivo. Quando nós fazemos as manobras vagais, no neonato, fazemos a adenosina, e logo após esse final, vejam que se nós retornarmos ao ritmo sinusal, independente do tipo de taquicardia que se utilize, o propranolol ele é muito bem utilizado e bem tolerado nesses pacientes. O que nós temos que perceber quando nós vemos um cardiologista de adulto tratando de uma criança, muitas vezes, ou respondendo uma interconsulta de urgência, onde não se encontre alguém mais especializado, nós temos que perceber e saber que o metabolismo das drogas no neonato na criança é muito diferente do metabolismo no adulto. Então, nós temos que conhecer essas particularidades, as doses habituais de cada droga para poder prescrevermos adequadamente. As drogas utilizadas em pediatria são todas as drogas que nós temos no mercado, nós podemos prescrever, salvo as restrições pela idade, então nós temos que ter alguns cuidados, mas as drogas em geral são bem toleradas na infância e na adolescência. Quando nós temos um neonato, a gente não vai ficar medindo o pulso o tempo todo. Então, a ausculta cardíaca se faz necessária em um pessoal bem treinado para, pelo menos, conseguir contar a frequência cardíaca através da ausculta. Manobras vagais terão que ser bem executadas e bem indicadas. A medicação também feita com as suas particularidades. Quando nós temos aqui, por exemplo, um paciente com essa taquicardia numa UTI neonatal ou um neonato, mesmo que seja fora da UTI, nós temos que, como plano, fazer
as manobras vagais, que são bolsa de gelo, podemos também usar a manobra de joelho sobre o peito, flexionar as pernas sobre o peito. Uma coisa também que se pode utilizar, uma sondinha de Nelaton, introduzir na cavidade oral, isso se ele não tivesse alimentado recentemente, tiver mais ou menos estômago vazio, para que estimule o reflexo de vômito. É outra coisa que nós podemos fazer como manobra vagal. A bolsa de gelo, aqui no caso, que é bem indicada, ela nada mais é do que um saco com gelo e água. Vamos, então, pegar essa bolsa e cobrir toda a face do neonato. Para quê? Para termos estimulação de pele etimoidal, e do globo ocular. Com isso, nós vamos ativar uma resposta vagal e reversão da arritmia. Outra arritmia bem comum que o paciente já é presente já nos primeiros dias de vida, porém, pode ser diagnosticado, muitas vezes o paciente do interior nunca fez um eletrocardiograma, nunca passou, às vezes, por um pediatra ou por alguém que se interessasse em auscultar melhor e ter mais cuidado. O BAVT congênito ele pode ser diagnosticado em qualquer fase da vida, mas muito mais já na infância. E se ele é detectado já no período fetal, nós temos, mais uma vez, que observar a hidropsia. Se tiver hidropsia, suspender, interromper a gestação e, assim, tratar posteriormente, antes da hidropsia. Se esse paciente, se ele nasce com o BAVT congênito, ele tem que ser observado, porque se ele apresentar insuficiência cardíaca nos primeiros 30 dias, isso é de um prognóstico muito ruim. Então, quanto mais cedo se interrompe, no caso de hidropsia, quanto mais tempo se interrompe, porque se ele nascer hidrópico, o prognóstico é muito ruim mesmo se coloque o marca-passo. Quanto às causas, as cardiopatias congênitas podem ser causa do BAVT congênito, ela pode ter uma origem inflamatória com anticorpos maternos anti-RO e anti-LA, e podem ser idiopáticas, como presença de alterações em canais iônicos e até mesmo ação de conexinas, levando a um BAV isolado ou uma doença progressiva de condução cardíaca. Quando é que nós vamos tratar esse BAVT? Muitas vezes a gente consegue levar esse paciente até o início da adolescência, até o fim da infância e início da adolescência, que seria o ideal. Quanto mais tarde se colocar esse marca-passo, melhor. Então, nós temos aqui na nossa diretriz, e essa diretriz se assemelha, ela é um compilado dos anais de cardiologia, inclusive das diretrizes internacionais. Esse aqui se completa bem, ela é bem completa, ela tira o que tem de melhor das duas diretrizes. Então, se por acaso ele tiver sintomas de baixo fluxo, síncope, se ele tiver um BAVT associado com baixa frequência cardíaca, disfunção ventricular, QRS largo, arritmia ventricular complexa, intervalo QT aumentado, tem que se saber que a correção do QT em bradicardia é algo muito difícil os valores são diferentes, então é mais difícil de se atribuir um QT prolongado com um BAVT. Pausas maiores que 3 vezes o RR básico e também a presença de anticorpos maternos. O BAVT é relacionado a doenças neuromusculares e também aqueles que já têm algum grau de... esse BAVT aqui não vai ser do BAVT congênito, mas vai ser por conta de defeito cardíaco congênito aí por correção de cirurgia. Mas algumas coisas nós devemos, ao longo do tempo, nós observamos algumas coisas e algumas coisas de congresso, em conversas com colegas, nós vemos algumas alterações que não estão presentes, mas que dá para ligar o sinal amarelo. Paciente que neonato, ou ainda com 1 ano, 2 anos de idade, quando mama ainda, se ele fica cansado com a mamada, se ele tem sudorese, se ele tem taquipneia, isso aí é algo para chamar atenção no paciente com BAVT congênito. Durante a curva de crescimento durante a infância deve ser verificada. Se nós temos um crescimento abaixo da curva, seja de peso ou de altura, nós temos que também acender o sinal amarelo. Cansaço aos esforços, o aumento do volume ou diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo também é uma coisa importante. Nós devemos também ligar o sinal amarelo para isso. A síncope, nós sabemos que já é um indicativo de botar o marca-passo. Porém, nessa faixa etária, nós temos as síncope vasovagais. E muitas vezes é uma típica síncope vasovagal. A gente vê que não é por baixo débito, por conta de uma bradicardia. Esse paciente tem um Holter bom, ele tem não tem arritmias, não tem absolutamente nada que indique.
Então, mas ele teve aquela síncope típica vasovagal. Podemos observar um pouco mais. E se esse paciente evoluir bem, nós vamos conseguir levar mais à frente, tomando os cuidados e instituindo as medidas higienodietéticas para a síncope vasovagal. Quando implantar o marcapasso, que tipo de marcapasso nós vamos implantar em crianças? Aqui no caso, abaixo de 10 quilos, sempre epicárdico. Entre 10 e 20 quilos, é recomendado que já se coloque ou endocárdico ou epicárdico. E acima de 20 quilos, epicárdico só em caso de cirurgia cardíaca concomitante, ou então botar realmente endocárdico. Nós, particularmente, preferimos colocar endocárdico somente após 20 quilos. Por quê? Porque nós já tivemos pacientes em que eu encaminhei para o cirurgião cardíaco, para o colega, ele colocou para colocar um epicárdico, porém, como estava o paciente com 15 quilos, 15, 16 quilos mais ou menos, era um paciente de 4 anos de idade, e o colega cirurgião resolveu implantar um endocárdico por conta das nossas diretrizes. Então, o que aconteceu? Ele fez trombose de subclávia. A trombose subclávia não tem muito problema, mas o problema da anticoagulação durante 6 meses, uma criança que brinca, que cai, que se machuca, é muito complicado usar um anticoagulante. Então, a gente prefere fazer um epicárdico. Atualmente, os epicárdicos são implantados a parte do apêndice subxifoide, nem aparece, não fica mais aquela coisa aparente no abdômen. Então, é muito tranquilo essa cirurgia, inclusive. Os cirurgiões fazem com muita facilidade. O que é que nós temos de novidade de marca-passo para a criança? Isso aqui é um implante de um marca-passo sem eletrodo numa criança de 4 anos de idade com 16 quilos. Eu, particularmente, sou um pouco resistente a esse tipo de terapia para essa criança. Há um benefício grande, porque nós não vamos ter eletrodos, nós não vamos ter cirurgias muito frequentes, e isso aqui, só que a colocação dele, nós temos uma bainha muito grossa, acima de 20 frente. Então, você pegar um cano praticamente e introduzir na veia femoral de uma criança, isso aqui teve que ser feito com introdutores 5 frentes, 6 frentes, 7 frentes, 9, 10, 12, 15, para poder ir dilatando a veia e assim conseguir passar um introdutor um pouco mais calibroso. Isso aqui, as complicações podem ser muito graves nesse caso, então eu particularmente não sou muito favorável a esse tipo de estimulação. E quanto à mais moderna estimulação, que é a estimulação do sistema de condução, nós temos essa publicação de 2021, onde compara RIS, estimulação de ramo esquerdo, de RIS biventricular, ou estimulação simplesmente do ventrículo direito. E nessa literatura, nessa série de trabalhos, o que observou-se foi que realmente, com a estimulação do sistema de condução, os QRS são bem mais estreitos do que até a própria biventricular, além do que utilizamos menos eletrodos, menos risco de trombose, menos risco de infecção, de endocardite. E também o ganho também é muito grande no sistema de condução. Aonde nós vamos estimular? O RIS, que foi o primeiro estimulação do sistema de condução, ele teve muitas complicações. Ele apresenta complicações tanto próximas ao implante como tardias. Então, ele praticamente está sendo abandonado e nós estamos estimulando agora o ramo esquerdo. A estimulação do ramo esquerdo, ela é mais segura, ela tem menos complicações intraoperatórias, no pós-operatório imediato, e tardias ainda estamos observando. Ainda temos aí pacientes já com 5, 6 anos de implante, então eu acho que deve ainda ser observado para 10, 20 anos, quando for trocar esse eletrodo, fazer a extração. Então, muita coisa nós temos que ver ainda. Mas, aparentemente, ela é mais segura e tem bons resultados. Ela diminui muito a largura do QRS, inclusive relacionado à estimulação de ramo esquerdo. Muitos trabalhos foram feitos, inclusive já em pacientes com cardiopatia congênita. E, com isso, eles trazem as seguintes conclusões, que para crianças e portadores de cardiopatia congênita, a estimulação do sistema de condução tem potenciais benefícios, mesmo com o aumento da complexidade e possível risco de complicações. Mas novos trabalhos são necessários. Claro, o nosso N não é tão grande ainda, nós precisamos de mais trabalho para mostrar. Aqui nós temos uma revisão de literatura, mas já no paciente com
cardiopatia congênita também. Esse paciente é um paciente que tem cardiopatia congênita, uma fratura de eletrodo epicárdico, e foi colocado um ramo esquerdo aqui nele, estimulação de ramo esquerdo. Com isso, esse aqui era o eletrocardiograma com o epicárdico, e depois, com a estimulação de ramo esquerdo, o QRS praticamente fica normalizado nesses casos. E nessa revisão de literatura, já mostra que a estimulação do ramo esquerdo pode apresentar uma estratégia mais atraente com eletrodos específicos, enquanto mantém melhora da função do ventrículo esquerdo, oferecida pela estimulação do sistema de condução na população pediátrica e com cardiopatia congênita. Claro, precisamos de estudos maiores para comprovar. Aqui um caso clínico rápido, um caso nosso, onde nós tivemos um paciente nascido a termo, que tem mãe com anti-RO e anti-LA positivos. Tem bloqueios AV de alto grau. Esse aqui já é com 1 ano, eu não tenho o tempo do nascimento dele, mas esse paciente eu acompanho desde 2 dias na UTI, desde 2 dias de nascido. Então, o ECG de 1 ano dele, que já tem graus de bloqueio, o Holter dele de 1 ano também já mostrava graus de bloqueio, 2:1, 3:1, mas isso nós viemos acompanhando, ele não tinha nenhum déficit, a princípio. A frequência cardíaca dele, vejam, a frequência cardíaca dele média era de 88, nós tínhamos uma boa frequência cardíaca, então fomos acompanhando. Aos 11 anos ele começou a apresentar cansaço aos esforços e pré-síncopes. O Holter dele já apresenta uma frequência abaixo de 50 batimentos por minuto por 17 horas e um grau de bloqueio bem avançado com períodos longos de BAV 2:1. Então, com isso, estes aqui são os traçados, inclusive nós temos escapes juncionais pós-pausa, né, pós-extrasístole, e o ritmo já bem bradicárdico. Aqui nós optamos por um marcapasso com estimulação de ramo esquerdo, aonde nós obtivemos um QRS praticamente normal, e nós cremos que ele vai se beneficiar muito ao longo dos anos com essa estimulação. A taquicardia por reentrada nodal, ela é um ataque cardíaco que já vai aparecer. Perdão, quanto tempo eu já tenho? Alguém está conferindo o tempo? Tem mais ou menos uns 30 minutos, 35 pronto. minutos. Então, pronto, é isso. Eu estou calculando para mais ou menos uns 40 minutos, tá certo? A gente já está praticamente já da metade para o final já. Então, nós temos ataque cardíaco por reentrada nodal, aqui nós já vamos chegar no início da adolescência, ela é muito pouco frequente na infância, ela começa a partir dos 10, 12 anos de idade, é que ela vai começar a se manifestar. O tratamento é o mesmo, adenosina, manobras vagais, e o tratamento a longo prazo é o beta-bloqueador. Aqui, nesse caso, a partir dos 12 anos, a gente já não usa, 10, 12 anos, a gente já não usa mais o propanolol, nós já vamos usar metoprolol, nós vamos usar atenolol. O metoprolol ele tem resolvido muito bem, apesar dele não ter grandes estudos em pediatria, mas ao que temos conversado com os colegas, não temos grandes alterações. E no caso, quando é diagnosticado, o beta-bloqueador aqui é utilizado só até fazer a ablação, é indicado logo a ablação. Apresentou TRN, vamos indicar a ablação logo para esse paciente, não tem por que ficar esperando muito tempo. As manobras vagais que ele segue já são as manobras vagais de adulto. As drogas que nós temos nessa faixa etária são as mesmas utilizadas anteriormente e com mais liberdade de utilizarmos outras drogas. A ablação de taquicardia de reentrada nodal, esse é um trabalho muito antigo, que nós já não temos mais publicações, já está tão sedimentado o tratamento com ablação, mas é só para mostrar que a mais frequente é a lento-rápida, e nós temos um sucesso grande, independente do tipo, já no primeiro procedimento, chega aí a 98%, 99%, com 1 a 2% de recorrência. A ablação é feita na região de zona lenta do NOAV. Ela vem, e quanto à via acessória, aqui, ela apresenta desde o período neonatal, mas após os 12 anos de idade, se nós temos um diagnóstico após os 12 anos de idade, ou se esse paciente ainda se mantém, nós vamos ver o seguinte, porque o diagnóstico pode vir tarde, porque ele vai fazer um eletro para fazer uma atividade esportiva, alguma coisa, e aí vai ver que tem via acessória, ele pode ser totalmente assintomático. O tratamento medicamentoso aqui é desnecessário. Tratamento profilático de novas crises, a propafenona se impera aqui, a partir de 14, 15 anos, eu já começo a fazer isso. Eu já deixo, porque o beta-bloqueador na infância é muito raro nós termos
fibrilação atrial. Então, a gente pode usar o beta-bloqueador até por volta dos 13, 14 anos. Acima dos 14, 15, 16 anos, eu já fico com medo, porque nossos jovens estão começando a ingerir bebida alcoólica muito mais precoce. E eu já tive diagnóstico, mesmo em pacientes que não faziam uso de bebida alcoólica, aos 15 anos de idade, com síncope, precedido de palpitação, que o diagnóstico foi, através de um looper implantado, nós descobrimos que ela tinha fibrilação atrial. Fizemos a ablação no coração totalmente normal, e ela se mantém muito bem, já está com 4 anos de pós-ablação e nunca mais teve síncope, nunca mais teve a fibrilação atrial. E vem com o looper implantável, que a gente vê que não tem realmente arritmia. Nos ólicos sintomáticos, definiu o caso. Isso aqui é o que temos na literatura. Porém, outra coisa, o beta-bloqueador nós devemos ter cuidado pelo que eu disse, porque se nós tivermos fibrilação atrial com o beta-bloqueador, pode a frequência subir muito e nós vamos realmente ter um grande problema que seria a morte súbita. Por isso é tão questionado não se tratar o assintomático, porque o primeiro sintoma pode ser a morte súbita e muitas vezes nós nem sabemos que ele tinha uma via acessória. Então, toda via acessória deve ser encaminhada para a ablação. A ablação ela é realizada, como a maioria é esquerda, hoje não se vai mais à aórtica retrógrada, hoje já se faz a punção transeptal, que é muito mais rápido e com mais segurança. Fazemos a ablação muito mais rápido e a tecnologia aumentando, nós vamos ter muito mais sucesso. Quando é que nós vamos indicar? Pelas diretrizes, nós vamos indicar naqueles pacientes que têm um risco aumentado de desenvolver fibrilação atrial, aqueles pacientes com cardiopatia estrutural, situações de aumento do trono adrenérgico, os esportistas, atividades de risco coletivo, atividade de risco pessoal. As taquicardias mais frequentes são as ortodrômicas, e vejam, esse índice de sucesso aqui ainda não está chegando a 98%, 99%, porque ela é de 2000, mas nós sabemos que com a evolução, e nós vemos isso em todas as conversas que temos, que está aí em torno de 99%. Então, vamos tratar todos para evitar o risco de morte súbita nesses pacientes por conta da fibrilação atrial. A adenosina, quando fazemos em qualquer arritmia, dependendo da resposta, a gente já pode ter um diagnóstico mais ou menos previsto. Se nós temos uma terminação súbita com adenosina, é sinal que no AV participa, pode ser uma entrada nodal, pode ser uma via acessória. Então, nós podemos ter mais ou menos já um diagnóstico do que temos aí. A adenosina, ela funciona bloqueando no AV, revertendo. Aqui, a adenosina, ela desmascarou um flutter atrial. E nós temos na infância, nós estamos chegando já perto do final, as arritmias chamadas fisiológicas. Desculpem, ela não foi para branco aqui, eu teria colocado como branco, mas eu não sei o que aconteceu. A bradicardia sinusal, é muito frequente na infância, um Holter muitas vezes vem com todas essas arritmias, bradicardia sinusal, ritmo atrial ectópico, dissociação isorrítmica, bloqueio AV de segundo grau MOPS 2 e até BAV 2:1. Podemos até apresentar BAVT. Então, nós temos todas essas alterações, ou podemos ter, num paciente que tem um Holter na idade da infância. Isso aqui, muita gente se assusta, quer logo indicar marca-passo, então vai chegar num cardiologista com 12, 13 anos de idade, vai chegar. E isso aqui nós vamos observar. Ela tem alta incidência na infância, essas arritmias, ela diminui progressivamente na adolescência e desaparece na fase adulta. Então, isso aqui tudo tem que ser observado com Holter semestral ou anual, teste ergométrico, porque se nós temos isso, o paciente ele apresenta no repouso um BAV 2:1, que eu tenho pacientes dessa forma, vamos colocar no teste ergométrico. Ele passa a conduzir 1:1 e vai a frequências elevadas e não bloqueia. Então, isso é um sinal de que é simplesmente atividade simpática, atividade parasimpática mais exacerbada. Eletrocardiograma. Porém, se ele apresentar sintomas, esse paciente, por conta dessas arritmias, principalmente um BAV 2:1, ele pode apresentar tonturas, ele pode apresentar síncopes. Nesse caso, vamos botar o marca-passo? Não, ainda não. Nós podemos fazer a cardioneuroablação, e com isso nós vamos isolar a atividade parasimpática no coração. Esse é um procedimento idealizado pelo nosso professor Pachon, aonde ele já tem um reconhecimento internacional dessa tecnologia. Então, eu acho que falta mais indicação para esses casos. Eu tenho um paciente mesmo, jovem, que eu estava segurando, ele chegou no hospital, teve uma síncope, chegou no hospital, colocaram o marca-passo. E realmente é algo que é triste, porque ele hoje está com 22 anos, foi colocado aos 14 anos, está com 22 anos, eu continuo acompanhando, acabou a bateria, eu vou retirar.
porque ele tem 0% de estimulação cardíaca com esse marcapasso. Então, vale a pena nós tentarmos ao máximo não implantar. A ablação, como nós dissemos, isso aqui é um procedimento que nós estamos fazendo aqui, de arritmias ventriculares no jovem, no adolescente, onde nós construímos o átrio, verificamos que é na via de ventrículo direito, verificamos que é na via de saída, e nós curamos esse paciente fica livre dessas arritmias para a prática de esportes, que era o que era necessário. Ele queria entrar numa escolinha de futebol, para atividade competitiva, e nós tivemos que fazer essa ablação. Outras taquicardias, a fibrilação atrial, como eu disse, já é mais para frente, já quase chegando na fase adulta, a taquicardia juncional muito mais no período neonatal. Quanto às arritmias ventriculares, nós temos arritmias ventriculares, taquicardia idiopática de via de saída de VD, canalopatia, síndrome de Brugada, cardiomiopatia hipertrófica, miocardiopatia não compactada, desde a primeira infância. Então, nós temos isso aqui, e o tratamento, as indicações são semelhantes às indicações de implantação de CDI para a prevenção primária, no QT curto, na taquicardia polimórfica catecolaminérgica. Nós temos também uma coisa que lembrar, que a cardiopatia congênita, mesmo tratada, mesmo cirúrgica, já tendo sido corrigido cirurgicamente, elas têm um risco de morte súbita e de fazer arritmias mais complexas. Tetralogia de Fallot, transposição das grandes artérias, cirurgia de Fontan, a tetralogia de Fallot, principalmente, eu vejo ainda alguns casos de muita arritmia tardia, paciente já adulto que submeteram a correção na infância. Recomendações para implantes também, em presença de cardiopatia congênita, mesmo não corrigida, nós temos também essas indicações semelhantes às de adulto. Quero convidar vocês, gostaria de agradecer e convidar vocês para o Congresso Internacional de Arritmia Cardíaca, que vai acontecer de 14 a 16 de agosto em João Pessoa. Esse congresso, apesar de ser internacional e ser de arritmia cardíaca, ele é direcionado muito para os colegas clínicos. Então, nós temos mesas, uma sala só para clínicos. Então, isso vale a pena participar, porque ele é bem interessante, essa programação. Essa programação já está saindo, já deve estar no site, esse site aqui, e espero poder ter uma boa discussão com vocês agora. Eu estava falando aqui, estava mudo, na verdade. Obrigada, viu, doutor Braulio? A aula foi excelente. Perdão perdão, eu só vou brigar por uma coisa. Eu só vou brigar pelo doutor, pelo senhor. Senão eu vou lhe chamar de doutora, a senhora também. Vamos ser mais tranquilos. Pois não, eu estou à vontade aqui, eu estou tranquilo agora para responder. Só estou precisando achar onde é que está a câmera aqui. Obrigada. Ok. Estou aqui à disposição. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Sim, pois não. Você colocou um limite de ablação de 7 anos e 15 quilos, né? Para qualquer causa que leve à ablação, né? Qualquer motivo. Como? Desculpe, perdão. Você colocou... 7 anos ou 15 quilos, isso. 15 quilos, para indicar né? a ablação. Mas isso. Qualquer que seja a indicação de ablação, tem que ser a partir desse peso ou dessa idade, né? Não. Você pode fazer antes, não tem problema nenhum. Essa indicação acima de 7 anos ou 15 quilos é porque dá mais segurança. Se você consegue chegar até lá, ele vai dar mais segurança, tá certo? Então, porque o material que a gente usa é material de adulto, são catéteres de adulto, eles são mais calibrosos. Então, quanto mais jovem, menos catéteres a gente pode usar. Quanto mais jovens, menos a gente pode interferir, por exemplo, fazer uma punção transeptal numa criança de 4 anos de idade, é muito mais risco do que fazer numa criança de 7, 8 anos de idade. Sim, no claro. caso. Então, nós temos... mais é isso, é segurança, não é que seja proibido. É segurança mesmo. Tá. E a minha outra dúvida é que quando você tem um paciente que tem sintoma de dor torácica, de palpitação, você faz um ECG de base normal, faz um ecocardiograma normal, ele mantém a sintomatologia, né? Aí você vai e pede um Holter, e o Holter vem normal. E aí ele mantém sintoma, diz que mantém taquicardia, mantém palpitação, mal-estar.
pode ter até sudorese, aqueles sintomas mais de baixo débito. Certo. Você prolonga mais a investigação, faz mais alguma investigação ou não? Aí tem um dado muito interessante que você citou, que é a dor torácica, a dor no peito. A criança, ela não sabe dizer palpitação muitas vezes, então ela diz que tem dor no peito. Isso é comum chegar no consultório. A criança, eu costumo conversar muito com a criança, até para dar mais valor, para fazer aquela amizade, aquela relação, valorizar ela, o que ela tem a dizer, antes até de conversar com o responsável. E ele diz, eu tenho dor no peito. E essa dor no peito é a palpitação, é a arritmia. Quando nós temos isso, uma coisa que a gente sempre pergunta, eu costumo perguntar é o seguinte, qual é a frequência disso? Ah, doutor, é todo dia. Doutor, é toda semana. Doutor, é uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Dependendo do tempo, claro, nós vamos pedir eco, vamos pedir um Holter. É na atividade física, vamos pedir um teste ergométrico. Mas, se ele disser, doutor, pelo menos uma vez por semana acontece. Fazemos um Holter, e aí esse Holter está normal, o teste ergométrico está normal, o ecocardiograma normal, nós temos 2 caminhos a seguir aqui. Dependendo da criança, nós podemos, no adulto é mais fácil fazer isso, mas na criança nós podemos fazer um Holter de 7 dias. O Holter de 7 dias vai ser extremamente incômodo para a criança, extremamente incômodo para a mãe também, porque entra todo mundo no exame. Então, o que a gente prefere é muitas vezes, se é o sintoma dele, se a gente consegue que ele decida, que ele diga se está acelerado ou não. Se é uma coisa que a mãe diz que, olha, de repente para, de repente sobe, a gente vê que ele fica cansado. A gente vê que pode ser uma arritmia, eu prefiro levar para o estudo eletrofisiológico, logo direto. Mas, se é uma criança um pouco maior, 12 anos, 13 anos, 14, 15 anos, a gente até consegue fazer um Holter de 7 dias. Porque já que acontece uma vez por semana, muitas vezes a gente consegue flagrar. Mas muitas mães preferem, não, doutor, eu prefiro ir logo para isso aí e resolver. Tratar empiricamente, iniciar uma medicação empiricamente, pode também. Mas depende muito, a gente tem que sentir o responsável, se ele está mais ansioso, menos ansioso. Ou, se eu posso dizer, no dia que ele sentir, tente ver se leva numa emergência e registra, se durar um pouco mais. É outra coisa que a gente faz também. Foi o que eu pensei, assim, né, de repente tentar ver se poderia fazer um tratamento, né, para fazer uma prova terapêutica mesmo, né, antes de levar um estudo eletrofisiológico, de repente, né, se tem uma ansiedade muito grande da família, do paciente. Agora tem o seguinte, essa arritmia, ela ocorre, doutor, ela ocorre de mês em mês, ela ocorre às vezes de 2 meses, de 1 mês, e se de repente a gente botar a medicação e ela não teve, porque não teve mesmo a arritmia? Porque a medicação, eis a questão. Vai ficar tomando medicação sem necessidade. Isso tudo Sim. Deve ser questionado aí. Sim, então, claro. Mas dependendo da frequência, a gente pode utilizar de outros recursos aí no caso. Essa paciente mesmo que eu disse, 15 anos de idade, ela descrevia bem, eu tenho palpitação e desmaio. Ela já desmaiava desde os 13 anos de idade. Tenho palpitação e desmaio. Já tinha passado por várias pessoas. Chegou até mim, eu fiz Holter de 7 dias, ela não desmaiou nos 7 dias, ela desmaiava muito. Fiz o estudo eletrofisiológico negativo e eu conversei com a mãe. Vamos fazer uma ressonância. Fiz uma ressonância internado ainda, depois do estudo eletrofisiológico. Não deu nada. E aí eu digo, vamos botar um monitor de eventos. Coloquei o monitor de eventos. 15 dias depois, ela sincopou. Veio comigo, eu interroguei a fibrilação atrial de alta resposta. A frequência dela ia para 250 de frequência. Senhora. Por isso que ela sincopava. Mas era autolimitada. Então, a gente fez a ablação, mas chegamos a um diagnóstico. Esse aí, nós precisamos ir até o monitor de eventos implantável, né? Eu acho que não se deve parar a investigação. Nunca, jamais dizer, isso é ansiedade, isso é problema, isso é ansiedade, isso é algum problema, é a família, é a escola, leva ao psicólogo, leva ao psiquiatra e dá medicação. Aí isso tudo só faz piorar cada vez mais. Não só em crianças como adultos. Eu tenho pacientes que chegaram comigo com pacientes de 40 anos, com 3, 4 drogas psiquiátricas, e era uma fibrilação atrial paroxística que ele tinha. Todo mundo dizia para ele que era estresse, que não era nada, vá para o psiquiatra. Eu acho que a gente tem que investigar enquanto for possível. Alexandre levantou a mão, né? Quer fazer uma pergunta? Opa, Braulio, parabéns pela aula, viu? Excelente, como sempre. Obrigado, meu amigo.
Braulio, veja só, dois questionamentos aí. O risco de FA em criança, você falou muito bem, é muito baixo, né? Isso. Mas a primeira pergunta, você fica confortável quando você prescreve beta-bloqueador para crianças com precipitação ventricular? Porque, apesar de ele não fazer FA, mas às vezes o paciente tem mais de um feixanômalo, às vezes tem flutter atrial, enfim. Você fica confortável em prescrever beta-bloqueador, sabendo que eles podem, eventualmente, liberar o feixanômalo para frequências mais elevadas? Esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento é com relação à estimulação do sistema de condução. A criança ou adolescente, ele vai crescer, né? Ele vai crescer e provavelmente os fios vão ser esticados. Mesmo que você deixe uma folga, existe uma possibilidade desses fios serem esticados. Com relação à estimulação do sistema de condução, você não acha que o crescimento, o estirão da puberdade pode esticar esse fio e, eventualmente, o que era uma estimulação do sistema de condução passar a ser uma estimulação muscular com o passar do tempo? Como é que você vê essas duas questões aí? Parabéns mais uma vez e obrigado pela excelente aula. Quanto à primeira pergunta, quanto à segurança de prescrever um beta-bloqueador, é algo que, como eu disse aí durante a apresentação, o flutter atrial em criança também, ele é muito comum no período neonatal. E quando ele apresenta um flutter atrial, que você reverte, é muito rara a recidiva. Então, provavelmente esse paciente, mesmo que tenha tido um flutter atrial no período fetal, no período neonatal, ele provavelmente não vai ter de novo. Pode até ter lá na idade idosa, já por outros motivos, mas esse paciente, normalmente ele não tem uma recidiva. A literatura diz isso. Quanto à fibrilação atrial, é muito raro ter em criança. Por isso que eu disse que até por volta dos 10, 12 anos eu uso com muita segurança. Eu nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhum registro de criança com fibrilação atrial ou com flutter atrial que seja de coração normal. Pode acontecer? Pode. Só que eu nunca tive, e com as pessoas que a gente conversa, que a gente convive, eu termino conversando com muita gente da arritmia pediátrica, a gente não tem, assim, grandes... ninguém assim que tenha referido uma grande literatura para isso. Eu nunca encontrei na literatura nada disso também, que seja um risco maior. Então, eu trato muito com beta-bloqueador. Usar a propafenona em vez de beta-bloqueador nessa faixa etária? Você não acha que é mais... A partir dos 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade, você está autorizado a usar a propafenona. Eu não vejo problema de usar a propafenona. Aí já passa a ser até, muitas pessoas usam a propafenona nessa faixa etária. Eu deixo um pouco mais para frente. Mas aí já é uma questão pessoal minha mesmo. Não que eu diga para todo mundo, use beta-bloqueador. Não. A propafenona pode ser utilizada, é bem indicada e é segura nessa faixa etária. Então, você pode usar a propafenona para esses pacientes, sem problema nenhum, sem risco. Eu sempre oriento, quando usar a propafenona, é que, quando você vai introduzir propafenona, a gente sabe que pode ter um aumento do QT nesses pacientes, no QT ou um alargamento do QRS. Então, eu sempre recomendo para as pessoas em apresentações que, na hora que você prescreve a propafenona, você faça um eletrocardiograma antes da propafenona e faça pelo menos um eletrocardiograma semanal por 3 semanas. Por quê? A literatura diz que até 15 dias, se apresentar um alargamento de QT, um alargamento de QRS, você deve suspender. Caso não apresente em 15 dias, você pode usar com segurança essa medicação. E eu faço isso de rotina e nunca tive problemas de quando alarga no início, eu suspendo. E quando eu uso a longo prazo, nunca tive nenhum problema de alargamento tardio, aí no caso. Mas a propafenona, ela pode ser utilizada, sem dúvida nenhuma. As pessoas que se sentem mais confortáveis podem usar a propafenona sem problema nenhum. O beta-bloqueador, eu gosto, já tenho há muito tempo utilizando, nunca tive problemas, então a gente termina... isso aí é vício de velho. Todo velho faz isso, tem algum vício na vida. A propafenona você bloquearia os dois, né? O NOAV e o feixanômalo, né? Atua menos no NOAV, né? Mais na via acessória. Exatamente. Isso. Ele é mais na via acessória. Ele pode até acelerar um pouquinho a passagem pelo NOAV, mas a via acessória ele bloqueia. Então é excelente para a via acessória. Muito bom. Isso aí, o beta-bloqueador, ele faz ao contrário. Ele bloqueia o NOAV e pode acelerar a via acessória. Exatamente. Mas como eu nunca tive esse problema, mas por volta dos 12 anos, 10, 12 anos, eu já começo a prescrever a propafenona para esses pacientes.
mais novos, realmente, eu continuo prescrevendo aí no beta-bloqueador. A menos que não tenha resultado, eu passo para a propafenona, ou associo a propafenona. Quanto ao marcapasso, esse paciente, ele é um paciente que ele estava com 11 anos de idade no momento do implante. A família não é muito grande, aí eu vejo tudo isso. A família não é muito grande e eu deixo uma folga muito grande no átrio. Eu dou uma volta inteira no átrio, no eletrodo ventricular, e uma volta inteira, uma alça completa também do eletrodo atrial. Não sei se você tem esse hábito de implantar em criança, mas eu deixo sempre uma alça inteira. Então, ele dá uma volta, então ele vem do marca-passo, dá uma volta e entra no ventrículo. Vem de lá de cima, dá uma volta e entra na auriculeta. Então, ali tem pelo menos 10 a 12 centímetros, 10 centímetros ali, pelo menos 10 centímetros de eletrodo. E que normalmente, eu tenho pacientes que eu implantei com 8 anos de idade, eu fiz a extração do sistema porque fraturou o eletrodo aqui a nível da clavícula de um CDI que eu coloquei aos 8 anos de idade nessa criança. Eu tive que retirar o sistema porque fraturou. Mas ele, aos 18 anos de idade, ele cresceu muito, estava tranquilo, ele desfez a curva e cresceu bem. Eu não tenho tido problemas quanto ao crescimento. Jodete levantou a mão, né, também. Sim. Obrigada, Camilinha. Doutor Braulio, gostaria de lhe parabenizar por essa excelente aula, foi bastante esclarecedora, né? E, assim, fica muito evidente, um ditado de um cientista inglês, quando ele sempre disse que a criança não é um adulto em miniatura, né? A criança é um ser específico, tem características específicas. Eu confesso que essa área da arritmia é uma área em que nós que fazemos congênito, de um modo geral, temos uma certa carência, né? Mas é evidente, como eu falei, que cada vez mais a gente tem se deparado com problemas. Eu diria que, principalmente no adolescente, a síndrome vasovagal. Eu queria que o senhor abordasse um pouquinho mais sobre ela. É muito difícil, porque geralmente são adolescentes poliqueixosos, vindos de famílias com problemas de relacionamento e que muitas vezes as queixas são atribuídas a problemas emocionais. E eu tenho valorizado muito. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o tilt test nessa população. Outra coisa também, outra dúvida em relação à realização do Holter em neonatos e lactentes. Qual o modelo de aparelho que o senhor tem usado em relação aos eletrodos? Né? Essas duas observações. O tilt no adolescente e o Holter, o modelo de Holter nos neonatos e lactentes. Tá? São as minhas dúvidas. Ok. Quanto à síncope vasovagal, isso sempre é uma discussão muito grande no que diz respeito a diagnóstico da síncope vasovagal. O diagnóstico é sempre clínico. Se você tem uma síncope bem determinada, que você vê que é vasovagal, o diagnóstico é vasovagal. A indicação de tilt test eu faço muito pouco para síncope vasovagal. É muito raro eu fazer uma indicação de um tilt test para síncope vasovagal. Eu tenho pedido cada vez menos. É só naquelas síncopes que deixa a dúvida se realmente é vasovagal ou não, eu peço. Ou então já peço para o idoso, na desautonomia do idoso também eu peço. Mas se eu pedir 5, 6 tilt tests por ano, é muito. É muito raro eu pedir o tilt test. Ele é muito mais eu acho que ele é muito mais para trabalhos científicos. Uhum. Aí falou na do Holter nos neonatos e lactentes. Mas falou também alguma técnica. coisa... Mas também falou alguma coisa da síncope vasovagal também, que eu respondi tudo da síncope vasovagal ou não? Acho que sim, assim, que eles são poliqueixosos e geralmente eles vêm com atribuição de problemas emocionais, né? Isso. É muito comum verdade... essa associação, muito comum. O síncope vasovagal, inclusive no tratamento da síncope vasovagal, é algo que também é tudo muito nebuloso e questionável. Vamos introduzir beta-bloqueador, vamos introduzir corticosteroide, vamos introduzir até mesmo o nosso... Só me veio o Prozac agora na cabeça. Vamos introduzir... Me esqueci o nome da droga. Os benzodiazepínicos. Não, o Prozac, que é... O Prozac, Isso, exatamente. A fluoxetina, não é isso?
Vamos introduzir fluoxetina, vamos fazer, vamos botar fluoxetina, estalopram, Isso. Então, naqueles pacientes mais graves, com muitas síncopes, eu tive pacientes que ele estava conversando comigo só no consultório em 2, 3 síncopes, eu tinha 20 síncopes por dia. Então, eram pacientes extremamente graves, que eu tive que usar medicação, tive tudo isso, mas, na época, nós não tínhamos ainda lançado mão de uma arma muito importante, que é a cardioneuroablação. A cardioneuroablação, para as síncopes vasovagais mais importantes, mais graves, eu acho que nós podemos indicar. Eu tive um paciente com síncope vasovagal recente que eu indiquei uma cardioneuroablação. Então, vale a pena, mas só vale a pena naqueles casos em que você tem que fazer o teste aí, para verificar se ela é para constatar, né? Cardiodepressora, exatamente. Se ela for cardiodepressora, tiver pausas muito grandes, porque eu tinha paciente com síncope vasovagal que fazia crise convulsiva, as pausas eram muito longas. Então, a gente fez e melhorou bastante. Se ela for vasoplégica, não dá. O último teste, o TILT, que eu solicitei, um adolescente, ele voltou com a mãe, com o resultado, confirmou na vasovagal, e ele falou, tia, qualquer coisa, menos esse exame, eu não farei mais. Realmente é difícil fazer esse exame, mas quando são muito graves, a gente pode indicar a cardioneuroablação, dar uma boa resposta. E quanto ao aparelho, eu realmente não tenho como lhe dar esse dado, porque eu peço o Holter e normalmente eles fazem no hospital que tiver, então eu não tenho acesso à escolha do aparelho. Quando eu vejo, eu peço, quando eu vou ver o exame, quando eu vou ver o paciente, ele já tirou o aparelho, então eu não sei lhe dizer, isso aí eu vou ficar lhe devendo, mas eu posso verificar qual é o que é feito. Tá. Tem um novo aparelho, é mais fácil, né, na praça, inclusive a doutora Lilian Lopes publicou outro dia, que ela tem feito em criancinhas, eu achei bem mais prático, não coloca aqueles eletrodos, né? Então, sim, ele é um novo modelo. Funciona com o Bluetooth ou com Wi-Fi, alguma coisa assim. É isso aí, com Bluetooth. É isso? Ele é bem pequeno, é bem portátil, né, Jovete? É portátil, Eu conheço esse, mas aqui em Salvador não sei se usa. Tem o Finapress também, né, que é o Finapress, que mede a pressão não invasiva pelo dedo. Que alguns centros têm isso daí. O Braulio, na verdade, eu peço pouco tilt também, mas o tilt eu acho que ele tem algumas vantagens. Primeiro, você reafirma para uma pessoa que tem... Você confirma diagnóstico, né? Então, isso daí, muitas vezes, é terapêutico, porque você consegue... A pessoa que tem síncope neurocardiogênico, a família, ela se sente insegura, né? Então, será que o diagnóstico é esse mesmo? Então, quando você mostra cabalmente que o diagnóstico é esse, isso pode ter um efeito terapêutico, de uma certa tranquilidade, certo? Outra indicação que eu acho que é do tilt teste, que é muito interessante, suponhamos que o paciente tem uma síncope, como você diz, faz o seu consultório, todos os pródromos, sincopou, tal, você faz um tilt teste, a pessoa tem uma pausa de 30 segundos, uma sistolia de 30 segundos no tilt teste. Será que você não vai olhar diferente para essa pessoa? Será que você não vai ser mais agressivo no tratamento dessa pessoa? Eu já vi um tilt teste que a pessoa teve que ser submetida a massagem cardíaca, uma sistolia tão prolongada que ela teve, entendeu? Então, tem essas vantagens do tilt teste. É claro que o diagnóstico é clínico. Se a pessoa tem todos os comemorativos, né, sem doença cardíaca estrutural, tem pródromo, chega para você dizendo que toda vez que vai colher sangue, fica tonta ou nauseada. Então, a princípio, o diagnóstico está feito. Mas eu penso muito nessa questão de reafirmar. É como se fosse a prova dos 9. Né? A gente não faz matemática, a gente não soma, depois faz a prova dos 9 para confirmar que realmente é isso. Mas realmente eu concordo com você. Por isso que eu disse que quando a gente vê que é uma família tranquila, claro, eu também peço o tilt teste quando a família fica naquela dúvida, claro, a gente vai pedir. Isso é importante. E também naqueles casos mais graves, como você disse, aí de 30 segundos de pausa, eu peço, quando são síncopes assim que eu vejo, que são síncopes que a pessoa fica muito tempo desacordada, eu vou pedir. Mas às vezes são aquelas síncopes assim, que é aquela coisa assim, eu desmaiei, mas logo não demorou nem 5 segundos. São coisas bem mais seguras de você iniciar. Aí eu inicio o tratamento, medidas higienodietéticas, e observo. Se não melhorar com as medidas, aí, claro, eu vou para o tilt teste também. Essas são coisas assim que eu não peço assim de primeira, para deixar mais claro. Assim, chegou, eu acho que é tilt teste, uma síncope vasovagal, eu já vou pedir o tilt teste. Eu realmente não faço isso. Mas, nesses casos, eu concordo plenamente com você.
Eu acho que a síndrome vasovagal, ela envolve toda a família. É bom lembrar que ela se manifesta mais no adolescente e é aquela fase que ele está aborrecente. Ele não é adulto, não é criança, quer ter autonomia e os pais ficam contendo para viajar sozinho, para fazer uma série de coisas, entendeu? A gente tem visto isso na prática. Também a liberação para a atividade física. Então, é uma fase que há muitas queixas, muitos sintomas e muita insegurança dos familiares. E a gente precisa dar uma resposta. É neurovagal? Não é? Então, por isso que às vezes a gente acaba indo realmente para o tilt teste, para fechar diagnóstico, entendeu? Perfeitamente, concordo perfeitamente. Com certeza, com certeza. Às vezes a família demanda, como como o Alexandre também disse, a família demanda. Eu quero ter um exame que diga que ele tem. É muito esquisito esse negócio de olhar para minha cara e dizer que eu tenho isso, sem fazer nenhum exame. Isso acontece. Aí a gente vai. Eu vou sentindo a família, dependendo. Tem uns que eu peço de primeira logo também. Mas a gente vai tocando. Agora, tem uma coisa, eu não sei se é por informação maior que está tendo em congresso, tudo isso, pela educação continuada, eu tenho recebido muito pouco paciente com síncope vasovagal no consultório. Os cardiologistas têm tratado a síncope vasovagal e não têm encaminhado para a gente. Eu só recebo aquelas bem mais graves. Por isso que eu termino já algumas vezes já entrando com medicação. Ele já vem com tilt teste, já vem com tudo para mim. Por isso que eu, particularmente, não peço. Eu acho que a minha amostra é um pouco viciada. Eu não sei você, Alexandre, se também tem notado isso. E tem pouco encaminhamento de síncope vasovagal hoje. Eu quase não tenho paciente de síncope vasovagal. Com certeza, sim, sim. Mas isso é bom, é sinal que a educação continuada está sendo boa. Nós que fazemos a parte clínica, a gente tem uma conexão hoje muito próxima com os neuropediatras, né? Nós conversamos, de um modo geral. Então, é isso, a gente acaba recebendo pacientes para ver diagnóstico diferencial. Isso, exatamente. Então, né, Camilinha? No dia a dia. É isso. Acho que o Marco quer perguntar alguma coisa. Mas, olha, excelente discussão, viu, doutor Braulio? Perdão, Grodete, não é isso? O seu nome? Geodete. É porque está escrito Grodete. O senhor me acrescentou mais um nome, Souza provavelmente vai... É porque é Geodete. É porque está escrito Grodete aqui no nome. O R ficou no lugar. Não, mas não. É G, é com G de gel. Então, pronto, de terra. Não, tudo mas bem. Uma coisa que disse... É Marcos Pavione que quer perguntar. Mas é uma coisa, só um minutinho, Marcos, só uma coisinha que você falou que eu queria só complementar sobre a associação de cardiopatia congênita com o pessoal da arritmia pediátrica. O meu ambulatório de arritmia pediátrica lá no Santo Isabel foi montado por conta de Anabel. Eu trabalho junto com a Anabel. Muito minha amiga, Anabel é minha amiga. Pois é. Eu que digo para ela, para todo mundo, você foi minha professora. Ela deve ser uns 2 ou 3 anos mais velha do que eu. Então... eu fui contemporânea de Lúcia Duarte, do ECO. Ela foi minha professora também. Mas a senhora é mais nova. Então, o que acontece? Então, eu faço junto com ela, então a gente discute os pacientes. Eu acompanho muito paciente de cardiopatia congênita lá no SUS. Então, a gente tem essa ligação muito grande lá. Certo? É um bom centro, Santo Isabel. Pois não, é Marcos, né? Isso, Marcos, sou cardiopediatra aqui em Aracaju. Sobre a vasovagal, até esses comentários, eu estava pensando, tem um ambulatório, né, lá, que a gente montou lá na UNIT há uns 10 anos, e eu nunca pedi um tilt test, né? Eu acho que é o que você falou mesmo. Quando a gente não é da arritmia, você tem mais tempo ali, conversa com a família, né? Convence que é uma vasovagal e realmente não precisa. Quando a gente encaminha para o arritmologista, ele já está um negócio mais enrolado. Mas eu queria perguntar sobre as taquicardias ventriculares, adolescentes com taquicardias ventriculares não sustentadas, ou eu tenho, né, os adolescentes que, né, gostam de fazer esportes e tal, e chega, às vezes, encaminhados já com restrição de exercícios, de atividades e tudo. Você faz toda a triagem, classificação, e a arritmia, às vezes, é só extrasístoles frequentes, 40% do dia lá fazendo suas extrasístoles ventriculares, e com alguma não sustentada, perdida ali, mas que tá tudo bem. Você vai ter a ressonância, toda a parte de triagem está tudo normal. Nesses casos,
você usa alguma droga de escolha? Assim, às vezes eu tenho usado metoprolol, tem tido uma resposta razoável, às vezes reduz 40% para 30% daquelas extracístoles, 20%. Ou tem só observado? Qual que é a recomendação nesses casos, assim, que vocês têm usado mais? Que não é tão comum, né? Isso. Por incrível que pareça, é até muito comum. A gente faz quase toda semana ablação de extracístole. Então, a gente faz, às vezes, 2, 3 por semana. Mas, de qualquer forma, o que é que acontece? Nesses casos, as extracístoles, a gente primeiro diagnosticou, essas extracístoles, elas, normalmente, nessa faixa etária, elas são monomórficas, desde que seja num coração totalmente normal, elas são monomórficas e, normalmente, de via de saída de ventrículo direito. Elas têm um padrão de BRE com eixo inferior. Então, a gente sabe que é de via de saída de ventrículo direito, essas extracístoles, elas são normalmente benignas, eu não gosto de usar esse termo em arritmia, eu prefiro falar de baixa complexidade, então elas são arritmias que não vão ter grandes problemas, já que nós fizemos teste ergométrico, elas diminuem no pico do teste de esforço, elas têm uma ressonância normal, eco normal, e hormônio tiroidiano, tudo normal. Bloqueio de ramo esquerdo com eixo inferior. Então, nós temos extracístoles de via de saída que são automáticas, podem ter TVNS também, como aquele caso que eu apresentei aqui também. Então, são casos que... Aí, nós temos uma... A gente pode, se ele for muito sintomático, nós podemos usar a beta-bloqueador, é o que eu uso, simplesmente para diminuir o sintoma. Se você quiser diminuir mais o número de extracístoles com remédio, nem sempre diminui, mas o sotalol é um pouco melhor do que os beta-bloqueadores comuns, metoprolol, atenolol. Então, a gente usa o sotalol se quiser tentar dar uma diminuída. Só que, muitas vezes, esse paciente quer um esporte competitivo. Num esporte competitivo, vai ser difícil alguém dizer, olha, você vai com essas arritmias de TVNS praticar com segurança. Então, nós vamos para as nossas diretrizes. Indo para as nossas diretrizes, tanto nacionais como internacionais, o que é que nós temos? Nós temos que ela pode, essas extracístoles, se tiverem mais de 20%, podem causar taquicardiomiopatia. Então, nós devemos observar sempre o eco, aí nesse caso. Nós temos acima de 5.000 extracístoles. Eu conheço um trabalho que ele acompanhou um certo número de pacientes aonde tinham extracístoles e ele verificou. As extracístoles eram acima de 2.000. Então, se tem mais de 2.000, mais de 5.000, ele mostra o seguinte, que em 3 anos, essas extracístoles podem desaparecer, essas extracístoles podem permanecer no mesmo ou podem até desaparecer. Sendo que, se elas permanecem no mesmo valor ou aumentam ao longo de 3 anos, desses pacientes, cerca de 30%, 20%, 30% podem ir a taquicardiomiopatia, mesmo com 5.000 extracístoles. E a literatura diz o seguinte, que acima de 2.000 extracístoles, se o paciente é sintomático, você pode sugerir a ablação para esse paciente. Então, um paciente desse tipo, se ele for sintomático acima de 2.000 extracístoles, ou se ele tiver mais de 2.000 extracístoles, ou 5.000 extracístoles, e ele precisar fazer um esporte competitivo, eu não tenho nenhuma restrição em indicar a ablação. Porque nós vamos ou reduzir bastante ou zerar as extracístoles. Então, a gente indica. Tem gente que só quer indicar a partir de 20.000, ou a partir de 20% ou 20.000. 20%. Perdão, 20.000. É 20%, né? As literaturas querem 20%. Mas, na diretriz diz, se tiver mais de 2.000 e o paciente for sintomático, pode indicar. Então, tem muitos trabalhos, muitas coisas, a gente termina indicando, porque a gente sabe que o leigo, ele tem medo da extracístole. Ele tem medo, ele diz, doutor, eu vou morrer disso, é uma coisa... E é uma sensação, se alguém de vocês já sentiu extracístole ventricular, eu já senti algumas vezes, mas... E é muito ruim a sensação da extracístole, é aquele oco no estômago, é muito desconfortável a sensação, e se tiver muita, assim, doutor, eu vou morrer, porque é muito ruim. Então, eu prefiro dar conforto ao paciente do que ficar dando medicação sem conseguir tratar, porque ele não vai parar de sentir, ele pode até diminuir a sensação pela diminuição da força de contração pelo beta-bloqueador, mas ele vai continuar tendo, ele só vai diminuir a sensação. Então, eu prefiro indicar a extracístole. E, normalmente, a gente zera. Eu tive um paciente de 10 anos de idade, quis entrar numa atividade competitiva, e ele tinha 50% de extracístoles. O Holter dele era 100% bigeminando.
o eletro, tudo bigeminando o tempo todo, assintomático. Ele não sentia nada. Mas, para fazer atividade física, fizemos a ablação, curou e ele foi para a escolinha de futebol dele sem problema nenhum. Perfeito, excelente, obrigado. Braulio. Olá, minha amiga Sheila, como vai? Prazer enorme ter você aqui. Tá vendo? Paguei minha dívida no Norte-Nordeste de Manaus, nossas aulas chocaram. Isso! Não pudemos prestigiar uma aula um do outro, chocaram no mesmo momento. Apenas lhe parabenizar, realmente foi uma noite deliciosa, principalmente para a gente que é clínico, não é ritmologista, ver falar dos nossos pequenos corações, ter tia Gel aqui, que é alguém que a gente ama profundamente, de uma maneira incomensurável, porque tia Gel é a expressão da cardiopediatria daqui, ela é um ícone para todos e para todas nós. Então, assim, eu só tenho a agradecer, e eu acredito que Olha, todos... eu sou sua fã, viu? Vou lhe interromper para dizer, sou sua fã, Sheilinha. Não fala assim, não, que eu vou ficar emocionada. Quem não é fã de Sheila, né? Tia Gel, Paulo, tia Gel fazia assim com a gente. Sheila, vai chegar um menino meu aí no pronto-socorro, você recebe, minha filha, na residência. Aí eu ia. Aí eu passava 2 horas no pronto-socorro procurando o menino já estava... já tinha um filho pequeno, eu procurando... Não, são os congênitos adultos. Os congênitos adultos, exatamente. A Anabel tem os congênitos adultos também. Eu na residência, era na quarta-feira, que era o dia que fazia criança. E como eu tinha muito medo, eu deitava em cima da cama do pós-operatório assim, e eu ficava com a criança abraçada. A tia Amélia é a outra cardiopediatra maravilhosa que nós temos. A tia Amélia fazia o pós-operatório e ela chegava, ela dizia, vai descansar. Eu disse, não, eu fico aqui com ele, deixa ele aqui comigo, que eu prefiro ficar aqui junto. E com o meu caderninho, com todas as diluições de dose. E esse caderno, para mim, é um tesouro que eu guardo até hoje, aprendendo a fazer tudo. Porque era uma época quando a gente estava começando a usar captopril como vasodilatador em criança. Então, assim, eu devo muito à cardiopediatria, o respeito, o amor, porque os nossos pequenos não sabem falar, né? As mães, pelo contrário, falam além da conta. Então, é um choque que a pobre do cardiopediatra passa. Então, eu só queria agradecer muito, 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 e a gente se vê, né, em breve lá no Baiano, se Deus quiser. Se Deus quiser, com certeza. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade, eu não coloquei aqui o convite, porque nós vamos fazer a primeira jornada de arritmia em pediatria, certo? Lá no Santa Isabel. Então, vai ser uma jornada que vai ser uma tarde, uma manhã, uma sexta e um sábado, e nós tivemos dificuldade com a data, que nós marcamos justamente para o dia da terapia, do Congresso de Terapia Intensiva. Então, o pessoal da Terapia Intensiva Pediátrica não vai conseguir participar aqui em Salvador. Então, provavelmente vai ser na segunda quinzena de julho, que nós queríamos fazer agora mais para frente, mas vai ser na segunda quinzena de julho. Eu mando para vocês Legal. A programação, assim que tiver fechada a data, devemos fechar essa semana ainda. Fechando a data, eu mando a programação para vocês. Estão convidados a participar aqui da nossa jornada. Vai ser a primeira jornada de arritmia, nós devemos trazer uns 3 palestrantes também de fora para contemplar aí a gente com esses ensinamentos. Que bom. É sempre bom rever o pessoal de Santa Isabel, né? E, a princípio, já quero convidar a professora Geodete, para eu não falar Grodete de novo, convidar logo a professora Geodete. É Grodete, Souza, a gente tem que pegar ela por um ano mesmo agora. Então, já convido para fazer parte também da nossa, pelo menos de uma mesa de debate, pelo menos como debatadora, para fazer parte da nossa jornada. Farei com prazer, obrigada. Tá bom. Muito bem. Então, Camila, eu acho que... Sheila exagerou, viu?
Conhecendo Sheila, eu sei que ela não exagerou, que ela fala exatamente o que é verdade. O bom é isso, o bom é saber que os meus amigos me conhecem desse Brasil, do Oiapoque ao Chuí, sabe que eu sou transparente, só digo a verdade. Também não elogio quem não vale um conto, não tem jeito. Eu deixo também o meu telefone à disposição de vocês, caso precisem da cardiopediatria, eu estou aqui à disposição. É só pegar na mão de Sheila ou na mão de Souza e de Alexandre também, que é meu grande amigo. Se precisar de alguma coisa na arritmia pediátrica, nós estamos aqui à disposição. Obrigada. Obrigada, excelente. Sua aula foi muito boa, Braulio. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Ótimo, Braulio. Um abraço. E um grande abraço, meu amigo. Viu, Braulio? Então, foi, sem dúvida nenhuma, uma noite muito interessante, aprendemos muito, né, com sua aula didática, e gostaria de convidá-lo para vir mais vezes. Não sei se você chegou a ver que essa reunião nossa tem 38 anos, ininterrupta, né? Cheguei a ver, sim, quando você estava, né, anunciando aí. Então, 1452, alguma coisa assim, 1552. Tá vendo? Como eu estava prestando atenção. 1558, precisamente. Isso, então, aqui, eu sabia que era alguma coisa assim. Aqui, exatamente, essa reunião só você deu, 1558. Então, isso está em ata, nós temos ata de todas as reuniões, entendeu? É a reunião mais longeva, né, aqui do estado. Realmente. Eu acho que uma das mais do país, né, porque ela acontece regularmente. E agora na forma online, que possibilita isso. Você veja, nós tivemos uma audiência muito grande, né, apesar de todo o percalço inicial isso faz parte. Me perdoem. Não, mas faz parte uma coisa que nós esquecemos de perguntar no início, ela fica gravada, se você tem algum problema para autorizar a gravação, porque ela fica no YouTube. Não tenho nenhum problema, não. Pronto, então, ok. Então, ela vai ficar gravada, porque todos podem acessar depois, quem quiser rever mais detalhes e assim por diante. Não tem problema nenhum. Ok, então, agradecer a coordenação aí de Camila, a participação aí de Odete, Sheila, Alexandre, Pavione, o né? Marco Pavione, né? E todos aí que contribuíram aí para brilhantar. E mais uma vez, Braulio, muito obrigado aí por participar da nossa reunião. Okay? Estou sempre à disposição. Ok. É sempre bom ver os amigos. Obrigada. Okay, Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.